dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que nos acompanham aqui. Mais uma live que eu faço todos os dias, varrendo a história da filosofia. E essa live fica aqui no meu perfil gravada. Depois ela vai lá para o canal da Academia Areté no YouTube. Repetindo, canal da Academia Areté. Para todos aqueles que não conhecem a gente aqui, meu nome é Rodolfo Braga. Sou professor de Filosofia, Debate e Oratória da Academia Areté. A Academia Areté tem um site, é o www.academiaareté.com.br. Nós também temos um perfil lá no Facebook, curte lá também. Depois, curtam lá, por exemplo, os vídeos no YouTube, que você deve estar vendo aqui. Se inscreve no canal aí da Academia Areté, aperta o sininho para receber as notificações. E não esquece de curtir, porque isso gera engajamento para divulgar o nosso trabalho aí. Que esse trabalho da história da filosofia é um trabalho gratuito, né? Não estou ganhando nada. Ele fica aqui registrado no meu perfil para depois você acompanhar. O que nós estamos fazendo? Eu estou varrendo desde abril, varrendo toda a história da filosofia, falando alguns detalhes ali daqueles que eu julgo serem os principais filósofos da história da filosofia, que vão dar uma boa visão do que está acontecendo hoje. Né? Nós já estamos aqui hoje, nós vamos continuar falando do filósofo Epicuro, tá bom? Nós já começamos o Epicuro duas aulas atrás aí, né? Na verdade, duas não, hoje a parte 2 aí, né? 2 ou 3 agora, já nem lembro. Então, assim, nós vamos continuar o Epicuro, falando hoje da física epicurista, terminando a física epicurista, tá? Se tudo correr bem, hoje mesmo eu já termino também a lógica epicurista, tá? Se não, vou deixar a lógica epicurista para amanhã, porque já está muito tarde, né? Já são 11h29 da noite de segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Então já está mais tarde aí. Mas eu tenho que fazer a live para poder gerar o nosso conteúdo aqui bacana, né? Lembrando, assim que eu terminar o Epicuro, eu vou fazer uma análise do Jardim... eu vou apresentar o Jardim das Aflições, tá bom? Vou apresentar o Jardim das Aflições, mostrando as críticas ao Epicuro. Então hoje nós vamos terminar a física epicurista, amanhã eu vou para a lógica ou a ética epicurista, dependendo como vai ser hoje aqui. Eu espero fazer rápido o negócio, porque isso aqui é mais conteúdo mesmo. O que vai interessar vai ser a crítica depois a partir do Jardim das Aflições, tá bom? Acho que vale muito a pena vocês acompanharem isso daí. Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Hoje, como na aula anterior eu comecei a falar sobre a física epicurista, falei da infinitude dos átomos, por que os átomos são infinitos, especificamente da física ali, do vazio e tal. Hoje eu vou falar das diferenças entre a concepção atomística para Demócrito e para Epicuro. Falando de Epicuro, naturalmente. O objetivo aqui não é repetir o Demócrito, mas é falando da física epicurista, daquilo que ela difere da física de Demócrito e de Leucipo, que são filósofos pré-socráticos. Aliás, os pais da teoria atômica, ok? Então vamos lá, quais são as diferenças? Primeiro, para Demócrito, os átomos eles têm figura, ordem e posição. Para Demócrito, não. Para Demócrito, os átomos... Isso para Demócrito, primeiro. Para Epicuro, não. Para Epicuro, os átomos eles têm figura, assim como para Demócrito, mas os átomos eles têm peso e grandeza. O que significam essas características? Significam o seguinte: as formas dos átomos, né, por conta da figura delas, a forma dos átomos, elas explicariam as diferenças entre os fenômenos da realidade. Né? Por exemplo, eu tenho aqui um objeto que é um objeto que segura, por exemplo, durex, né? Esse negócio aqui para prender o durex, para cortar o durex, enfim. Esse objeto, para vocês terem uma ideia, ele tem um certo formato. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um bloco de papel, ele tem outro formato. O que explica a diferença de um objeto para outro objeto? Uma das coisas que explica a diferença entre os objetos aqui da realidade seria a figura do átomo. Então o átomo ele vai se dispondo de um determinado modo na realidade, criando as coisas que estão aqui de modo bem maior na realidade. Por exemplo, esse objeto mesmo que eu mostrei, que segura aqui o durex, né? Bom, o átomo, além da figura, ele tem grandeza. A grandeza, para Epicuro, é que vai explicar o movimento, como nós vamos ver já já. Então,
essa grandeza ela se relaciona com as formas. Porque vejam, as formas elas são muitas, existem muitas formas dos átomos para Epicuro, muitas. É por isso que as coisas, repito, são como elas são aqui, segundo ele. E aí uma coisa que nós observamos é o seguinte, apesar das formas serem muitas, elas não são infinitas. Prestem bem atenção, as formas são muitas, mas não são infinitas. Você fala, mas como elas são muitas e não são infinitas? Bem, se as formas fossem infinitas, é só você pensar o seguinte, a grandeza delas, olha a grandeza aí também, a grandeza variaria ao infinito. Então veja, repito, se as formas fossem infinitas, a grandeza delas, vamos dizer assim, vamos chamar aqui de modo mais direto, o tamanho também poderia ser, o tamanho de, os átomos eles teriam várias formas de vários tamanhos, né? De várias grandezas. E aí, o que aconteceria? Nós teríamos um problema. Nós veríamos as formas atômicas imensas aqui ao nosso redor, só que isso não acontece. Se nós não vemos formas atômicas imensas aqui onde nós, no tamanho macro aqui da realidade, onde nós vivemos, é porque os átomos, as formas dos átomos não podem ser infinitas, elas podem ser variadas, mas não infinitas. Então vejam, isso aqui é um aspecto muito importante. As formas, elas são muitas, são numerosas, porém, o número de átomos, sim, esse é infinito. Repito, o número de átomos é infinito para Epicuro, mas as formas dele não. São muitas, mas não, as formas não podem ser infinitas. Senão, nós teremos formas diferentes aí em relação ao tamanho e nós veríamos átomos imensos aqui ao nosso redor. Na verdade, assim, a realidade seria composta de átomos onde nós nem conseguiríamos estar, né? Nesse sentido, nem haveria movimento, por exemplo. E aí, Epicuro, para poder avançar nesse estudo aí dele, ele cria uma teoria chamada teoria dos mínimos. O que seria essa teoria dos mínimos? Por exemplo, todos os átomos que existem, tanto os maiores quanto os menores, eles são indivisíveis. Aliás, o átomo é isso, ser algo indivisível. E aí você para pensar o seguinte, e o fato dos átomos terem, né, figura, extensão e grandeza, a característica dos átomos, isso significa, se eles têm a figura, é porque os átomos eles têm partes que podem ser identificadas. Então os átomos não são iguais. E por eles não serem iguais, eles têm partes dentro deles. Ora, eles são indivíduos, você não pode quebrar essas partes, mas são partes. E aí, então, essas partes, você não pode, como eu falei, quebrá-las e separá-las do átomo, senão você teria um outro átomo. Então esse seria o átomo e não aquele outro dali inicial. O átomo ele é indivíduo, mas tem partes. São essas partes que nós não podemos separar ontologicamente, ou seja, o ser desses átomos não separa, mas nós podemos intelectualmente separar os átomos que estão ali. Tá? Nós podemos separar, nós não podemos separar ontologicamente as partes, mas logicamente nós podemos. Ou seja, eu sou capaz de, logicamente, com o meu conhecimento, entender que o átomo ele tem partes. Tá? Bom, e essas partes dos átomos é que Epicuro chama de mínimo, né? E esse mínimo é a unidade de medida para ele. Tá? Então se a gente pergunta, o que é a unidade de medida para Epicuro? A unidade de medida é uma parte do átomo. Repetindo, o átomo ele é indivisível. Como ele tem os átomos eles têm figuras, seriam formas diferentes, ora, dentro dessas formas tem partes, essas partes que você não pode separar dos átomos, você não pode quebrar dos átomos, essas partes seriam o mínimo. Então essa é a teoria dos mínimos de Epicuro, dizendo que os átomos eles têm essas partes aí. E essa teoria dos mínimos, ela se aplica, vamos dizer assim, em termos analógicos, à questão do vazio. Porque é ali no vazio que vai acontecer o movimento dos átomos para Epicuro. Vejam, o movimento dos átomos ele se realiza no vazio. Só que olha só, aqui tem uma diferença grande do Epicuro para os filósofos anteriores, principalmente Aristóteles. Né? Lá na física aristotélica, os corpos eles têm a tendência, né, a irem, né, para onde é o lugar natural deles. Então, por exemplo, o lugar natural
da fumaça é o céu. O lugar natural desse objeto que eu mostrei no início é o chão. Então por isso que ele vai para lá. Então cada objeto ele tem a tendência a ir para o seu lugar natural. Em Epicuro isso não acontece. Né? A teoria do Epicuro para explicar o movimento não é a saída para o lugar natural das coisas. A teoria do Epicuro é falar que há uma queda, vamos dizer, parece redundante, né? Uma queda para baixo no espaço infinito, por causa do peso dos átomos. E aí veja, lembra que eu mencionei, os átomos têm figura, peso e grandeza. O peso é que vai trabalhar na queda dos átomos. Então, essa queda dos átomos ela acontece por causa do peso. Olha que interessante. Essa teoria do peso está lá no Epicuro. Essa teoria do peso de que os corpos eles caem não é uma teoria iniciada por Isaac Newton. É uma teoria já proposta por filósofos antigos. Não é novidade nenhuma. Pode ter os seus problemas, mas não é novidade da modernidade. Não dá para o moderno, olha que gostosão que eu sou, tô criando algo novo aqui. Não, isso aí já está previsto lá nos antigos. Principalmente no caso aqui que nós estamos mencionando hoje, em Epicuro, tá? E vejam, se os átomos eles caem, né? Se eles caem, por que eles não caem em linha paralela direto, né? Porque se eles caírem em linha paralela, entenda o problema. Eles jamais vão se tocar. Se eles jamais vão se tocar, jamais seriam criadas novas coisas da realidade, né? Porque as coisas só são criadas ou destruídas a partir do quê? Do contato entre átomos e dessa, vamos chamar assim, aglutinação entre os átomos. Repito, porque se eles caem, eles deveriam cair de modo paralelo, né? E a resposta que Epicuro dá, ele cria uma teoria chamada teoria da declinação. Essa teoria da declinação, que ela é o seguinte, olha, os átomos eles podem desviar a qualquer momento no tempo e no espaço tão minimamente e encontrar outros átomos. Então, eles vão cair, mas eles podem desviar minimamente, encontrando outros átomos e gerando esse conflito entre átomos para poder gerar as outras coisas automaticamente que estão aí na realidade, tá? E aí veja, dentro dessa estrutura toda da perspectiva atomística do Epicuro, ele está dizendo que existe uma espécie de determinação na realidade. Então você tem essa lei da queda e tem a teoria da declinação que explica, por exemplo, o contato entre esses corpos aí, que faz com que os corpos, né, se toquem e ao se tocarem gerem novas realidades, novos objetos da realidade como um todo. E aí você para pensar o seguinte, bom, Epicuro vai falar que isso é uma lei. E se essa lei ela é determinística da realidade. Bom, a questão é então o seguinte, olha, se essa é uma lei determinística e se tudo está determinado pelo movimento dos átomos, é o movimento dos átomos que explica a constituição da realidade como um todo, aqui nós entramos numa questão ética muito problemática, que é a questão da liberdade. Por quê? Se está tudo determinado, não há lugar para a liberdade, não há espaço para a liberdade. Porque tudo é regido pela lei material. Veja que isso é um problema que lá mais tarde na modernidade, como nós vamos ver ainda, vai reaparecer a questão do determinismo na modernidade, de você falar que a estrutura da realidade funciona como um relógio. Se você entender como é que funciona a estrutura desse relógio, que é a realidade, você entende como a realidade vai funcionar, logo a realidade está determinada. Isso é um problema. E aqui o problema se inicia aqui praticamente com Epicuro, porque a realidade ela é explicada por meio do movimento dos átomos, ponto final. E esse movimento ele é determinístico. Se esse movimento é determinístico e ele determina toda a estrutura da realidade, então tudo está determinado. Não haveria espaço para a liberdade. Só que olha só, o Epicuro aqui, ele vai fazer algo que é um tanto quanto antifilosófico. Porque ele vai apelar, para solucionar essa questão da liberdade, para a noção dos deuses, né? Ele apela para a crença nos mitos, nos deuses, essa coisa toda, porque esses deuses trariam para a gente
essa teoria dos deuses, do mito, trariam uma espécie de conforto em relação à liberdade, falando que as coisas não se explicam apenas pela questão física. Pô, mas aí você tem um problema, você está colocando aí um Deus ex machina para solucionar o seu problema. Você criou um problema e fala assim, não, mas tem um conforto aqui de deuses. Gente, nem o cristianismo, que é muitas vezes acusado de ser uma religião de aceitação, simplesmente, vai dar uma desculpa dessa. E olha que eu sou cristão, eu sou católico, inclusive. Mas o cristianismo não vai dar uma... O cristianismo nenhum, seja católico, o cristianismo evangélico, eles não vão dar uma desculpa dessa. Né? Vão pegar e vão falar, olha só, uma coisa é uma outra, né? Veja, o Jorge pergunta aqui, Calvino trouxe essa concepção à teologia ou essa ideia surge depois? Esse debate, Jorge, você vê que esse debate já está aqui na antiguidade, concorda? É claro que o Calvino depois, você mais do que eu sabe sobre isso, o Calvino ele vai colocar lá, isso nem acontece tanto com Lutero, né, sabe? Mas o Calvino vai colocar a questão de um determinismo ali bem fixo, que, né, os salvos seriam aqueles predestinados, né? Então teria uma determinação aí também, o que é um problema. Né? Mais à frente, Jorge, nós vamos ver a solução de Santo Agostinho para essa questão da liberdade, né? No De Libero Arbitrio, sobre o livre-arbítrio, a obra do Santo Agostinho. Nós vamos comentá-la aqui mais lá na frente, daqui a algumas aulas aí, não vai demorar muito mais não, que nós já estamos no Epicuro, vamos agora, provavelmente nessa semana ou mais tardar na próxima, terminar o helenismo, aí nós vamos começar a patrística cristã, e aí nós devemos chegar no Santo Agostinho mais cedo ou mais tarde. Mas nesse aspecto aqui, essa questão você vê que ela já está sob determinado aspecto no Epicuro, né? Já está no Epicuro. E aí, assim, o cristianismo vai ter que lidar com isso. Vai ter que lidar com isso, principalmente, depois nós vamos ver, com relação à onisciência divina. Porque a questão é, se Deus sabe tudo, é porque tudo que ele sabe que você vai fazer, tudo que você vai fazer, ele já sabe o que você vai fazer. Se ele já sabe o que você vai fazer, então tudo que você vai fazer já está determinado. Então não haveria espaço para a liberdade humana. E aí aí você para pensar o seguinte, pô, mas então como é que a gente soluciona esse problema? Depois nós vamos ver a solução agostiniana para esse problema. E é claro, Jorge, eu tenho que ser honesto para você, dentro da Igreja Católica, isso não é questão fechada, por exemplo. Até onde eu sei, dentro da Igreja Católica, isso não é questão fechada. Até porque a questão parece que é uma falsa questão, dependendo do ângulo que você olha. Porque você pergunta até no caso de Deus. Deus, ele é o ser absolutamente livre. Aí você para pensar assim, mas ao mesmo tempo ele é o ser absolutamente legislador. Aí você pergunta, bom, mas então quem determina Deus, se não ele mesmo? Já que ele é o absoluto legislador, mas ao mesmo tempo ele é livre para criar essas leis. Então, quem cria as leis é ele, mas entende? Se ele cria as leis, ele está sujeito às leis mesmas que ele cria, logo ele não seria determinado por nada, a não ser por ele mesmo, mas ao mesmo tempo existe uma determinação que é ele mesmo que se coloca. Aí você fala, mas será que ele se coloca essa determinação? Veja que você começa a cair numa bola de neve, numa questão circular, que aparentemente é insolúvel. Né? A questão é, como é que se dá em Deus? Como é que se dá nas criaturas? Como é que se dá no homem especificamente? Né? Nas criaturas meramente naturais, nas criaturas anímicas, mas que não têm intelecto, nas criaturas anímicas que têm intelecto, nas criaturas angelicais, que só são puro intelecto. Então veja que você pode colocar as questões, essa mesma questão, em diversas gamas, né? Então isso é muito, muito, muito difícil. Eu vou tentar, quando eu falar de Santo Agostinho, falar da perspectiva segundo a qual eu interpreto a solução que ele dá, tá bom? Mas é daqui a algumas aulas. Então, assim, especificamente essa questão já se inicia aqui, sim. Essa questão do aprisionamento em relação a uma lei determinística material. E Epicuro parece ser o primeiro a ver esse tipo de coisa. Agora, dado tudo isso daí, essa física atomística epicurista,
Epicuro vai falar também que se existem infinitos átomos, ele vai falar que existem infinitos mundos, né? E aí, esses átomos, como eles são o princípio da realidade, né? Aquele elemento primordial que constitui toda a realidade, que os pré-socráticos buscavam, como nós vimos, e esses átomos são infinitos, então é por essa razão que ele vai falar que existem infinitos mundos, tá? E não apenas os mundos são infinitos, mas o Epicuro vai falar que o tempo também é infinito, né? O espaço, portanto, é infinito. E o espaço dentro desse todo, que é infinito, é essa totalidade que não muda. É como se fosse o seguinte, você tem a totalidade que é infinita, mas as coisas aqui internamente, elas mudam. A totalidade é que não muda. A totalidade ela é imutável, considerada em si mesma, ou seja, no todo. Mas as partes dela, essas sim são mutáveis. É como se fosse o seguinte, é tudo que pode ser transformado em tudo, né? Mas de modo que o todo não mude, só as suas partes. O todo permanece. E Epicuro, dentro desse sentido, ele vai falar, olha só, que não existe uma suprema inteligência que guiaria o rumo da mudança da estrutura ali da realidade. Olha só, porque se você tem uma suprema inteligência, é porque você tem um destino aí. Um propósito. Só que para Epicuro, como não há essa suprema inteligência ao todo e as mudanças dentro do todo, a partir dessa queda dos átomos, né? E aí tem a teoria da declinação, que nós já comentamos, todo movimento, né, explicaria a dinâmica interna desse todo. Então você não tem uma suprema inteligência, não tem um propósito, uma finalidade que explique por que algo saiu dali e foi para ali. Não, é assim a estrutura da realidade. Não tem uma inteligência. Acontece. Acontece de que modo? Acontece ao acaso. Esse é o problema. Epicuro vai falar que as coisas acontecem ao acaso. Você não tem algo que explique o porquê final algo foi para uma determinada direção. Aconteceu por um acaso, simplesmente. Né? Tem uma frase do Epicuro que ele fala, né? Alguém diz que Epicuro põe o mundo ao acaso, ou seja, ele acaba, por exemplo, com essa noção que nós temos de que existe um fim, um telos em cada coisa do universo. Né? Não tem finalidade nas coisas, elas são simplesmente porque são uma constituição fortuita da estrutura do real. Tá? E aí, dentro da física epicurista, ele tem que explicar então como é que acontece, o que é a alma humana, o que é essa estrutura interna do ser humano, né? E ele vai falar que assim, como só existe, presta atenção, como só existe átomo na realidade, só existe matéria, a alma humana, então, ela é um agregado desses átomos. Epicuro vai falar que os átomos da alma, eles têm 3 características. Na verdade, tem uma parte irracional na alma, que ela é feita, na alma humana, né? Ela é feita de átomos ígneos, né? De fogo, átomos aeriformes e átomos ventosos. É muito interessante isso, né? São esses 3 aspectos. E esses 3 aspectos constituem a parte irracional. Mas existe uma parte racional que ele fala que são átomos diversos que constituem a alma racional. Veja, ele não dá uma explicação muito técnica para o que seriam esses átomos diversos, não. Né? É como se fosse o seguinte, olha, eu não sei como explicar, então vou falar que são átomos diversos, sem nenhuma explicação, vamos dizer assim, mais técnica. Né? E é o seguinte, a alma, por ela ser feita de átomos, a alma ela pode desagregar. A alma humana aqui em Epicuro, ela não é imortal como em Platão, como em Aristóteles. Porque se ela é feita de átomos e os átomos se desagregam constituindo outras coisas, a alma humana ela também se desagrega. Os átomos da alma humana também se desagregam. E quando eles se desagregam, é porque agora você já não é mais aquele originalmente. Acabou, não é mais você.
não é mais você, acabou. Acabou. Tá? E portanto, se a alma ela morre, ela se destrói, o que Epicuro está propondo? Ele está propondo algo que é o seguinte, olha, a alma humana não é imortal, nem eterna. Não é nem eterna, ou seja, não é nem desde sempre, nem até sempre, e nem imortal, ou seja, teve um início e não vai ter fim. Não é assim. Isso bate muito de frente com a perspectiva, por exemplo, platônica e aristotélica. Principalmente platônica nesse sentido aqui, que fala da imortalidade da alma. Tá? Bom, dentro dessa consideração então, da alma humana, que é feita de átomos especiais, né? Não são átomos rígidos, vamos dizer assim. Porque uma coisa é a constituição do corpo, que é feita de átomos, vamos dizer assim, né? Rígidos, mais duros, que seriam os átomos comuns, poderíamos chamar. A alma humana não, ela é feita desses átomos especiais. E pelo fato da alma humana ser feita desses átomos especiais, nós vamos até ver que isso tem implicação na ética epicurista, os deuses também seriam feitos sob certo aspecto desses átomos especiais, como nós mencionamos já na aula anterior. Nós falamos que os deuses estariam nem num absoluto, vamos dizer assim, especial como a alma humana, mas também não seriam enrijecidos. Eles estariam num intramundo. Ou seja, os deuses, eles não estão nem aí para os seres humanos, porque eles não têm contato com os seres humanos. Eles não estão nem aí para os seres humanos, né? Eles vivem lá nesse intramundo, né? Isolados. Eles não são nem esses átomos aqui, nem os átomos da parte interna do ser humano. A questão é, Epicuro vai falar que os deuses, eles vivem felizes lá nesse lugar onde eles moram, lá entre esse mundo e o mundo mais sutil de todos. Os deuses são numerosos. Epicuro vai falar que eles falam um idioma muito parecido com o grego, né? Claro que ele está sendo bairrista aí, né? Territorialista, enfim. E aí, como é que Epicuro fala da prova dos deuses? Ele fala que a existência dos deuses é evidente. Fala, porra, é evidente mesmo, Epicuro? Vamos lá. Por que ela é evidente? Ele vai falar, olha, é evidente porque todo mundo conhece. Em todos os tempos e todos os lugares, todo mundo conheceu os deuses, ou falou deles de algum modo. E o nosso conhecimento sobre os deuses vem dos próprios deuses, apesar deles não se importarem conosco. Tá? É aquela coisa de eu ter sonhado, de eu já ter sonhado com uma outra realidade, né? E aí eu ter tido contato com ela de algum modo. E se só existe o físico, é porque fisicamente, sob certo aspecto, eu tive contato com essa outra estrutura. Só que veja, aqui eu tenho um problema que eu queria encerrar esse momento aqui da física epicurista para falar exatamente sobre esse ponto aqui. Que para Epicuro, olha só, para Epicuro, os deuses, eles não são corpo, mas eles também não são alma. Eles são quase corpo e quase alma. Por isso que eles estariam nesse intramundo, porque os átomos ou são átomos mais enrijecidos do corpo ou átomos mais sutis da alma. E os deuses estariam nesse meio termo aí. Não são nem corpo, nem alma. Isso gera aporia pra caramba, porque como é que então você pode falar, você que é ser humano, de algo que não é corpo, mas não é alma, mas é material? E aí, como é que fica isso? Você não tem contato com os deuses então. Isso não seria tão evidente então em todos os povos. Então tem que ter outra estrutura aí para explicar a existência dos deuses. E não apenas esse materialismo puro e simples. Tá? Isso aqui é uma crítica, inclusive, à física epicurista, que se arroga, vamos dizer assim, do direito de existência única e própria. Não pode ser assim. Tem que existir outra instância que não a física apenas. Tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer vocês. Eu ia fazer a lógica epicurista, mas estou vendo que eu vou ter que deixar a lógica epicurista para amanhã. Então, desculpem não dar sequência na lógica epicurista, mas aí já está tarde, vai dar meia-noite, 23h57 do dia 9 de agosto de 2021. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de curtir aqui o vídeo,
e divulgar também na medida do possível. Se inscreve no canal do YouTube da Academia Areté e siga o meu perfil no Instagram também, prof.rodolfobraga, além de visitar o perfil da Academia Areté lá no Facebook, tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.